Olá pessoal! Nesse vídeo falaremos um pouco sobre o que idealizam os futuros pais por adoção e a realidade da criança que chega. Falaremos sobre adoção, mas a questão não é assim tão diferente quando se trata de filhos paridos. Sempre idealizamos mais ou menos, e sempre nos decepcionamos ao nos confrontarmos com a realidade. O tema desse vídeo foi sugerido pela Teresa, do grupo de apoio à adoção Nascor. Obrigada, Teresa, pela dica. Mas, antes de falarmos sobre o assunto do dia, quero pedir a ajuda de vocês. Para o canal continuar a crescer, preciso que vocês assistam a todos os vídeos, até mais de uma vez. Também se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem. Desde já agradeço a todos vocês pela ajuda. Bora para o assunto do vídeo. É da natureza humana idealizar, projetar expectativas para tudo o que esperamos na nossa vida. Não é diferente quando se trata de filhos. Imaginamos o quanto eles serão maravilhosos e o quanto seremos bons pais e mães. Passamos longos anos, não raro, imaginando como serão eles, e nós mesmos, quando o sonho se tornar realidade. Ouvimos os relatos de outros pais e pensamos, eu faria diferente. Eu não faria isso. Quem nunca viu uma criança fazendo birra num shopping e pensou, se fosse meu filho eu faria assim ou assado? Não idealizamos apenas os filhos que virão, mas também a nossa competência enquanto pais. Isso é natural e todos, em alguma medida, cometemos o erro de criar expectativas que poderão não ser atendidas na vida real. Ei, atenção aqui, isso não é errado. Sempre iremos nos frustrar em alguma medida, mas também nos realizaremos como pais na realidade do dia a dia. Isso desde que estejamos abertos a aceitar a realidade e lidar com ela com o mesmo investimento afetivo que dedicamos aos nossos sonhos. Vamos à adoção. A maioria dos habilitados para adotar tentaram por algum tempo obter uma gravidez biológica e, diante das frustrações sofridas nessas tentativas, acabou se decidindo pela adoção. Aqui temos a primeira frustração, a de não termos sido capazes de gerar filhos biológicos. Aceitar a adoção passa pela necessária desvinculação do amor maternal e paternal à identidade genética entre pais e filhos. Isso é um processo que poderá levar mais ou menos tempo, dependendo de cada pessoa. A idealização de como serão os filhos também deve migrar da identidade genética para a identidade exclusivamente afetiva. É um passo gigantesco sempre. Fomos criados desde a mais tenra idade para sermos pais e mães de filhos paridos. Tudo o que não coincidir com a idealização que tivemos sobre como eles e nós seríamos nessa relação, será culpa exclusivamente nossa e de mais ninguém. A sociedade é cruel com os pais biológicos, responsabilizando-os totalmente por qualquer dificuldade ou problemas enfrentados na relação entre pais e filhos. Mas, e na adoção? Bom, analisemos a questão. Tendo a pessoa se decidido pela adoção como via de ter filhos, passará por um longo processo de preparação, que incluirá o invasivo processo de habilitação. Muitos não conseguem entender a fundamental importância da frequência, desde o início, em grupos de apoio à adoção. A maioria, ainda hoje, acha dispensável frequentar um grupo de apoio, por achar que não há nada que ali possam aprender que seja importante na sua futura paternidade ou maternidade de crianças adotivas. Lê do engano. E esse é o primeiro e mais fatal erro dos futuros pais por adoção. Como dito, somos preparados para sermos pais e mães de filhos paridos. Nunca, ou muito pouco, somos preparados para termos filhos de outras origens, inclusive a adotiva. Aquele que se decide por adotar e dispensa a frequência a grupo de apoio à adoção estará tentando aplicar regras inadequadas para lidar com os filhos que virão pela adoção. Tenderão a usar as mesmas regras que aprenderam por toda a vida para educar filhos paridos. Não terão tido tempo para entender que os filhos que chegam pela adoção sempre virão de lares problemáticos, violentos, abusivos. Nenhuma criança chega pela adoção tendo vivido em um bom ambiente prévio. Mesmo na maioria das entregas voluntárias, aquela genitora entrega o filho, pois sua vida não está sendo boa o suficiente para que ele nela se encaixe.
sempre haverá um afastamento traumático da primeira figura de afeto por parte da criança, e isso deixará, sempre, profundas marcas no seu desenvolvimento afetivo. Crianças que tenham vivenciado situações de desproteção, violência e desamor, terão desenvolvido comportamentos adequados àquelas vivências. Era essa a vida delas. E é assim que aprenderam a sobreviver ao mundo ao seu redor. Vindas dessas famílias desestruturadas, chegam no acolhimento institucional. Um abrigo, por melhor que seja, não é um lar e não há o mesmo nível de dedicação concentrada e proteção que uma família de verdade dá aos seus filhos. Assim as crianças, mesmo as pequeninas, trarão para a nova família muitos comportamentos que assustarão os pais desavisados. Quem não frequentou realmente um grupo de apoio à adoção, tenderá a esperar uma criança, digamos, normal, com comportamentos normalmente esperados em crianças que tenham nascido e sido criadas em boas famílias. E o choque de realidade não raramente, na verdade muito frequentemente, resulta na devolução da criança que se queria adotar. Pais que não se prepararam para o que viria, devolvem as crianças que não conseguiram receber como filhas. Isso é um fato. A culpa é da criança? Não. Não é. É culpa do adulto que não se preparou e, certamente, mais de uma vez teve a orientação de frequentar grupo de apoio à adoção e não a seguiu. Culpa exclusiva do adulto. Quem, desde que se decidiu pela adoção, frequentou o grupo de apoio à adoção terá uma imensa vantagem sobre os que jamais se preocuparam em se preparar previamente para uma adoção. Mas, mesmo essas pessoas que se dedicaram à preparação prévia por vezes cometem erros evitáveis, como tentar criar a criança que chega pela via da adoção tardia, aquela acima de 1 ano, como se filho parido fosse. Ela não é filha parida. Ela é filha do abandono e do sofrimento. Essa criança não sabe amar pelo simples fato de jamais ter sido realmente amada. Os novos pais devem compreender o mais profundamente possível em suas mentes educadas para filhos paridos, que primeiro a criança precisará ser amada incondicionalmente. O que quero dizer com isso? Explico. É amar por amar, sem esperar ou pretender qualquer retribuição por amar. É amando esse filho estranho que ele, muito gradativamente, começará a entender o que é ser amado. E, depois de aprender a ser amado, a entender que nada se pede em troca por esse amor, é que ele começará a ser capaz de amar em retribuição. Isso é doloroso para pais e filhos. E leva tempo, muito tempo. Se o adulto for imediatista, esperando que esse momento de troca afetiva ocorra antes de pelo menos 2 anos, se frustrará e, se não conseguir lidar com essa frustração, tenderá a se afastar afetivamente da criança e, a partir daí, não conseguirá sentir afeto real com poucas probabilidades de reversão. Veja, mesmo o adulto que buscou se preparar pode não ter conseguido real compreensão do que esperar e isso resultará numa frustração que impedirá a vinculação afetiva que permitiria que pais e filhos sejam efetivamente pais e filhos. A adoção é uma decisão do adulto. Crianças pouco ou nada opinam sobre sua futura adoção. Claro que há casos em que a criança ou adolescente realmente não querem ser adotados, e a desistência se impõe em favor da própria criança e adolescente. Mas, na maioria das vezes, as devoluções ocorrem por desistência do próprio adulto que não conseguiu lidar com as demandas daquela criança. Algumas crianças estão sim tão machucadas que por vezes a adoção não é recomendável. Mas a maioria delas tem problemas de comportamento tratáveis e que, tempo, resiliência e dedicação os adotantes serão bastantes para que sejam enfrentados e vencidos. A realidade de uma criança que chega pela adoção com 2 ou mais anos é sempre desafiadora. Chegarão agressivas, debochadas, confrontadoras, resistente ao afeto, com grande atraso escolar, mentindo e pegando coisas e dinheiro que não lhes pertencem. Não fazem isso por serem mau caráter ou porque a genética dos genitores as fez assim. Chegam assim, pois foi assim que a vida as criou para ser. A vida passada exigia que fossem assim e não é falando uma vez, 2 ou 100 vezes que os novos pais vão mudar esses comportamentos. Será explicando, exemplificando, orientando como é correto agir nas mais variadas situações que, aos poucos,
as crianças irão aprendendo a controlar o próprio comportamento e os mudar aos poucos. Se a criança bate nos coleguinhas na escola, por exemplo, não é punindo simplesmente que se mudará o comportamento. É necessário explicar como agir nesses casos para resolver o problema de provocações ou agressões praticadas pelos colegas contra ela. Simule, explique por que é melhor agir dessa forma nova que está ensinando a ela. Não bastará punir ou, ainda, dizer para procurar o professor. Isso só fará com que seu filho seja visto como delator e, não raro, os professores estão tão sobrecarregados que não darão a devida atenção às queixas de seu filho. Se sua criança mente descaradamente, a ponto de olhar nos seus olhos e insistir na mentira mesmo tendo um vídeo comprovando a mentira, não será punindo, ou dizendo que Papai do Céu não gosta, ou que na sua casa ninguém mente nem precisa mentir, que o comportamento mudará. Simplesmente não confronte com a verdade. Afirme apenas, você fez tal coisa. E atribua a consequência, veja que não é punição e sim consequência, pelo que tenha sido feito. Diga, porque você pegou a canetinha do seu colega de escola, você terá que devolver junto comigo e pedir desculpas. Ponto final. Não puna tirando coisas. Essa criança punida com ficar sem televisão ou jogo por uma semana, já ficou sem comer por dias. Pouco ou nenhum efeito tirar a TV terá como meio de educação. Em resumo, por alguns anos os filhos adotados com 2 ou mais anos apresentarão péssimos comportamentos e eles serão mudados aos poucos pelos novos pais. A educação deverá ser positiva, com paciência, resiliência, tempo. Aos poucos a persistência surtirá efeito positivo. Os filhos por adoção, com 2 ou mais anos, chegarão sendo como a vida anterior os criou. Mas são capazes de mudar se os novos pais aprenderem antes o que esperar e o que será necessário para que sejam mudados os piores comportamentos. E, em casos extremos, se o adulto decidir que não conseguirá amar aquela criança que se propôs a adotar, saiba que é possível ser bom pai e boa mãe de alguém que não se ama. É necessário ser maduro e aceitar os próprios limites afetivos e, se constatar que não conseguirá amar aquele filho, assumir a responsabilidade de lhe dar a melhor família possível, protegendo essa criança, sendo afetivo e presente na sua vida. Se o amor vier, ótimo. Se não vier, devem continuar a garantir à criança uma família de verdade. Presente, protetora, que lhe garanta um futuro feliz e autônomo. Paridos ou adotivos, filhos sempre darão trabalho. Temos que abrir mão de sonhos irreais e entender que sininhos não existem. Existe decisão madura, responsável, comprometida de ser o melhor pai e a melhor mãe que essa criança merece ter. Isso bastará. Isso será possível se entender que as expectativas são nossas e não uma imposição aos filhos que chegarem. Lidemos maduramente e responsavelmente com esse fato e tudo ficará bem. Esses foram apenas alguns exemplos de comportamentos com que praticamente todo adotante lidará. Todos esses, e mais tantos outros, são discutidos nos grupos de apoio à adoção. Não deixe de frequentar um bom grupo de apoio e sua família irá lhe agradecer no futuro. Bom, era o que tínhamos para esse vídeo. Novamente, obrigada Teresa pela excelente dica. Gostaram do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse e os demais vídeos e shorts. Toda semana temos pelo menos 2 vídeos novos que ajudarão vocês a fazerem adoções legais, seguras e para sempre. Contamos com vocês. Até a próxima, pessoal!